Essa é a primeira aula prática onde eu te mostro como fazer a operação direto no Home Broker. A ideia do módulo intermediário é você aprender o operacional, como faz essas operações de maneiras individuais, para que no módulo avançado você consiga conectar essas operações e consiga ter um resultado melhor com as análises e o setup todo harmonioso, que uma operação ajuda a outra. Já agora, no intermediário, a gente somente vai aprender a fazer as coisas, como operacionalizar. Então, essa primeira aula prática eu vou te mostrar como fazer uma venda coberta. Essa é a primeira operação que a gente costuma aprender dentro das opções. É uma operação conservadora e que no longo prazo traz um resultado muito bacana. Então vamos aqui para a tela. Nós vamos utilizar para fazer a venda coberta o Home Broker e não o Profit. Por quê? Porque pelo Home Broker a gente consegue avisar a corretora que a opção que a gente está vendendo na verdade é uma venda coberta, que também é chamada de lançamento coberto ou então dividendo sintético. Então a ideia aqui é a gente utilizar a corretora, porque é bem simples aqui o Home Broker para fazer a venda coberta, e a gente vai apertar o botãozinho aqui da boleta de lançamento coberto para conectar a opção na ação. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa ter para fazer a venda coberta? A gente precisa ter uma ação para cobrir a venda dessa call que a gente está vendendo. Então aqui eu vou partir do pressuposto que você já tem essa ação, porque se você não tiver, você pode começar a fazer a venda de put em vez de ir lá e comprar essa ação. A gente vai entender melhor essa parte de estratégia do que é melhor fazer primeiro ou depois na parte avançada. Aqui eu só estou te explicando que é importante você ter a ação para você conseguir fazer a venda coberta, porque senão ela vira uma venda descoberta. E venda descoberta é uma operação complicada que, a menos que você tenha uma estratégia muito bem definida, você pode ter um prejuízo muito grande. Então a gente está aqui no Home Broker da Necton, que, como eu já te disse, ele é bem parecido com os outros Home Brokers que estão disponíveis no mercado, porque a maioria deles foi desenvolvida pela mesma empresa. Então vamos aqui. Eu estou aqui nessa mesma tela que a gente parou na última aula do tutorial do Home Broker. E aqui eu vou fazer uma venda coberta com a Itaúsa. A Itaúsa está com uma volatilidade implícita bem baixa, então ela vai pagar um prêmio baixo. Isso não tem problema, que se você for pôr na ponta do lápis, ainda assim compensa. E é só para te dar um exemplo. A estratégia nós vamos ver depois. Aqui então eu estou com o Home Broker, estou com a Itaúsa já selecionada aqui no painel, aqui nesse painel de cotação. Se você não tiver com a ação aqui, e você quiser que ela esteja aqui, como eu já te mostrei, é só digitar aqui no campo escrito papel. Por exemplo, eu poderia querer fazer uma venda coberta com a B3, que seria o código B3SA3. E aqui eu digitei B3SA3 e puxei a ação da B3, a nossa bolsa de valores. Então, se eu quisesse fazer uma venda coberta com ela, estaria aqui já a ação para eu selecionar e conectar aqui no painel no livro de ofertas. Então, quais são os passos para a gente fazer a venda coberta na prática? Primeira coisa, definir o ativo que você vai usar para fazer a venda coberta. O segundo ponto é você escolher as opções, a opção, o strike da opção que você vai vender. Aqui o Home Broker, ele dá algumas ferramentas que eu já te mostrei para a gente utilizar para ver a série das opções. Eu vou colocar aqui cotação, lista de opções. Aqui abriu, vou puxar para cá e aqui vou digitar Itaúsa, ItaSA4 e aqui abriu. Vamos vender a opção para o mês de maio. Por quê? Porque abril está muito perto, eu estou bem próximo do vencimento, que é dia 19. Vamos vender para o vencimento de maio, que é sexta-feira, dia 21 de maio. Então agora que eu escolhi o mês, por que eu escolhi esse mês? Você vai entender melhor na estratégia, mas aqui a venda coberta nós fazemos, a gente está vendendo tempo, a gente está vendendo valor extrínseco. E a época que diminui mais o valor extrínseco das opções é o tempo mais próximo.
Porém, uma opção que já vai vencer dia 19 de abril tem muito pouco tempo, então vou acabar vendendo muito pouco valor, então o risco-retorno não compensa. A gente costuma fazer venda coberta com uma distância de pelo menos um mês do vencimento dessas opções. Então agora, por exemplo, que eu vou te dar, a gente vai utilizar a opção que vence no mês de maio porque tem pelo menos 30 dias corridos de distância. Então aqui, dia 21 de maio, agora eu tenho que definir o strike. Eu vou fazer aqui no padrão que a gente costuma utilizar para manter as ações em carteira. Você vai ver na estratégia que tem dois caminhos que a gente pode seguir. Um ganha mais taxa, mas não tem interesse de manter as ações em carteira. E a gente tem o caminho de ganhar uma taxa menor, mas com o intuito de manter essas ações na carteira e ainda assim ganhar a valorização da ação. No módulo avançado eu vou te mostrar de maneira bem simples e clara qual caminho vai ser melhor para você. Mas eu vou seguir aqui a ideia de manter as ações em carteira, então eu vou vender aqui essas opções numa distância de mais ou menos uns 10% fora do dinheiro. A ação hoje está R$10. Eu vou procurar aqui um strike com valor mais ou menos R$11 para a gente vender. Então aqui, 21 de maio, você está vendo eu utilizar essa ferramenta, mas é claro que você pode estar utilizando o OPLab para encontrar essas opções. Você pode estar usando opções.net e você pode usar também o Profit, só para escolher as opções e depois vir aqui para fechar o negócio. Você pode fazer da forma que você preferir. Eu vou utilizar essa lista mesmo, porque na minha cabeça está bem claro o que eu quero, eu tenho muito bem definido, então eu não preciso de uma ferramenta para me auxiliar, só essa lista aqui já vai ser o suficiente. Mas como eu te disse, você pode utilizar essas outras plataformas que são mais fáceis de visualizar e entender. Então aqui eu vou pegar a Itaúsa da série E vamos escolher o strike. Aqui está perto de R$10, aqui está perto de 12. Vamos ver se a gente encontra um strike perto de 11. E aqui, ó, Itaes AE 110. O vencimento da série E é do vencimento de maio, tá aqui a data. O strike é R$10,96. Tá valendo 11 centavos essa opção. Como eu te disse, a volatilidade implícita da Itaúsa está bem baixa, então o prêmio paga pouco mesmo. Mas se você olhar a volatilidade histórica da Itaúsa, você vai ver que também é uma volatilidade histórica baixa. Ela tem a tendência de se movimentar pouco, visto que é uma ação bem segura, é uma ação que tem o histórico de pagar bons dividendos. E como é uma empresa boa e que paga muitos dividendos, ela tende a ter uma variação pequena do seu preço. Mas, como eu já te falei, isso não é a questão desse vídeo, eu vou te mostrar o operacional. Aqui o operacional a gente vai simplesmente seguir esse setup de mais ou menos 10%, aqui vai dar menos. Aqui vai dar menos, vai dar uns 8% fora do dinheiro, mas não tem problema, já vai ser o suficiente para a gente. Itaes AE, eu cliquei e olha que legal, já puxou na boleta. Se eu quiser olhar o book, eu vou ter que preencher aqui, Itaes AE 110. Dou um Enter e aqui abriu o book de ofertas. Os prêmios dessas opções estão entre 11 centavos e 12 centavos. Eu vou agredir o book para você ver como funciona. O ideal, como são poucos centavos, é você chorar e tentar buscar um prêmio um pouquinho maior. E aí você tenta isso por uns 2 dias antes de agredir o mercado, porque boa parte das vezes você consegue sim executar por um preço melhor. Aqui eu tentaria no primeiro dia 15 centavos, no segundo eu poderia colocar um pouco menos e a gente vai se adequando. Isso porque a gente faz isso, porque boa parte dos dias as opções elas têm uma variação de preço que pode bater no preço que você pediu. Com isso, outra pessoa agride e fecha o negócio contigo. Então a ideia é essa. Mas aqui, como eu quero te mostrar o exemplo da operacionalização, eu vou agredir o book e vou fechar negócio com a pessoa que deixou a ordem pendente lá. Então aqui, eu estou com a Itaes AE 110 e a quantidade. Eu tenho uma certa quantidade de Itaúsas aqui. Eu vou colocar um valor
para dar aqui um resultado mais ou menos, vou colocar aqui 2.000 opções. Valor, como eu vou agredir e eu estou vendendo, quem quer vender caro. Como eu estou fazendo o contrário, estou aceitando qualquer oferta, eu vou vender barato. Então eu vou vender aqui a 11 centavos para eu fechar negócio com essas pessoas que estão oferecendo aqui no book. Aqui, pelo que eu estou vendo, se eu agredir o book do jeito que está, eu vou fechar, na verdade, a 10 centavos. Eu não vou me importar porque eu preciso gravar esse vídeo para vocês. Eu não posso ficar esperando aqui a ordem, não posso ficar esperando o dia todo para executar. Eu vou agredir mesmo se fechar a 10 centavos. Então aqui vai dar R$200. Com essa operação vai entrar R$200 na minha conta. Na hora que você for para o avançado, você vai ver que dá para a gente fazer combinações utilizando esse dinheiro. Você vai ver que as operações a crédito servem para financiar outras coisas. Mas aqui eu vou te mostrar somente a venda coberta. Para fazer a venda coberta, a gente coloca o código na boleta, a quantidade aqui em quantidade, você coloca o preço em que você quer fechar, você tem que clicar nesse botão, lançamento coberto, que é a mesma coisa que venda coberta. Você seleciona lançamento coberto para a corretora entender que essas opções vão pegar lá 2.000 ações que eu tenho e usar de garantia, usar de cobertura para essa operação. Então, é simplesmente isso. Agora eu vou digitar a minha assinatura digital e vou clicar em vender. Cliquei em vender, a corretora questiona se eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Eu vou colocar aqui sim. Então deu certo, a gente conseguiu vender, fechou a 10 centavos, a gente agrediu o book e aceitou o preço que eles estavam oferecendo. E aqui então a gente vendeu 2.000 opções a 10 centavos, no preço médio de 10 centavos 0,5, por causa daquelas opções vendidas a 11 que estava ali no book. E é isso. A venda coberta está feita. No Profit, quando eu entrar em acompanhamento, vai aparecer a minha opção vendida lá, onde eu posso acompanhar o resultado das operações por lá também. Eu não preciso me preocupar de tentar acompanhar aqui pelo Home Broker, eu posso acompanhar o resultado via Profit. Aqui você pode ver que é uma operação bem simples e vai ser uma das bases para a gente gerar renda no mercado. Eu vendi algumas opçõezinhas aqui e eu já vou receber R$200. Como a Itaúsa ela tem uma volatilidade implícita bem baixa, o valor é mais baixo. Se eu tivesse vendido de pão de açúcar, por exemplo, nesse mesmo financeiro, eu teria recebido R$400. Se fosse um ativo mais volátil, como eu mostrei lá, aquele dos Estados Unidos, seria R$800, R$900. E aqui, qual financeiro que eu utilizei? O que significa 2.000 ações da Itaúsa? Porque 2.000 ações da Itaúsa ficaram de garantia. 2.000 ações nada mais são que, vamos fazer a conta aqui, vai dar 2.000 vezes R$10, dá R$20.000. Então aqui a gente fez 1% nessa operação, que é de uma Itaúsa que tem uma volatilidade baixa. Eu vou te mostrar na parte das estratégias algumas formas mais interessantes, alguns setups mais agressivos e vou mostrar algumas operações com ativos que pagam mais. A ideia aqui é te mostrar como faz caso você nunca tenha visto. A venda coberta de call, ou então lançamento coberto de opções, ou dividendo sintético. É essa operação e a ideia é muito simples, simplesmente vender uma call para a gente ganhar a desvalorização dela com o tempo. E com isso a gente deixa algumas ações como cobertura dessa operação. Então é isso, se você já quiser fazer alguma dessas operações na prática, para você perceber a dinâmica da operação, para você entender como funciona, você pode fazer. Vou te dar algumas dicas para você montar essa operação de forma única, de forma que dê um resultado mais personalizado para você. Uma coisa que você pode seguir é o seguinte: se você quer manter essas ações em carteira, você não quer vender as suas ações que estão em cobertura das opções, você vai fazer essa venda coberta mais fora do dinheiro, como eu fiz aqui. Se você quer fazer só pela taxa e você não se importa de vender essa ação no final do prazo, no final do vencimento, você pode ser mais agressivo e vender mais perto do dinheiro, porque sua taxa será maior. Qual ativo escolher? Vai depender muito do que você tem,
Mas, por exemplo, ativos como Petro e Vale costumam pagar um prêmio melhor do que Itaúsa, porque a volatilidade implícita desses ativos costuma sempre andar numa casa maior do que da Itaúsa. Você deve conseguir normalmente uns 2% fazendo essa operação. Se fizer de uma forma mais agressiva, você pode chegar em 4 até 6% em alguns meses. A forma que eu te mostrei aqui agora é a forma mais conservadora, utilizando um ativo muito conservador. Então, por isso, ele me pagou essa operação aqui, pagou mais ou menos 1% nesse mês que eu vou ficar nessa operação. Pode parecer um valor baixo, mas para a Itaúsa é um valor razoável. A Itaúsa realmente paga pouco. Então, por isso, você tem que analisar quais ativos você vai comprar, quais ativos você vai colocar na carteira, para decidir se para você já prever quanto você vai poder ganhar fazendo operações com opções. Os ativos mais fáceis de se operar opções, tanto pela liquidez quanto pela volatilidade, costuma ser tanto a Petro quanto a Vale. Outros vários ativos também têm uma liquidez razoável, mas esses são os clássicos. Quando a gente aprendia a operar alguns anos atrás, a gente basicamente só operava eles e até operações complexas a gente consegue fazer bastante em Petro, Vale e Bova. Só que Bova também tem uma volatilidade implícita menor. Então, para fazer a venda coberta, é isso. Você vai selecionar um ativo, olhar as opções desse ativo, escolher o strike que você quer vender, colocar na boleta, como eu te mostrei aqui, colocar o preço e colocar enviar ordem. Você coloca aqui em vender e você vai selecionar o botão de lançamento coberto. É simples assim e aquela dica minha de você tentar chorar um preço melhor do que agredir o book. Sempre ter um pouco de paciência costuma dar um retorno melhor.